Hello everyone, how are you? Sim, você clicou nesse vídeo e a gente vai de uma vez por todas desvendar, desmistificar o incompreendido, o temido Present Perfect. Eu sou a Teacher Dalissa, eu acredito no inglês que se encaixe na sua vida e não o contrário, com tudo que isso possa significar. O inglês que para ser efetivo precisa ser afetivo e sim o inglês que vai abrir as portas do mundo para você através da sua comunicação, mas também as portas da sua mente. Vamos entender tudo de Present Perfect? Bora? Como uma boa teacher, tô aqui com um plano de aula para não esquecer absolutamente nada do que eu quero dizer para vocês, mas primeiro de tudo, quando a gente fala de Present Perfect ou de qualquer gramática, a gente tem que entender para que a gente usa o Present Perfect, ok? A gente vai usar o Present Perfect em sua grande maioria para falar de experiências. Por quê? Porque o Present Perfect, ele tem meio que uma conexão de presente, passado, ele vai unir esses dois multiversos, digamos assim, tá? Então você vai falar de experiências, você vai contar de coisas que você já viveu, a gente vai usar o Present Perfect. Por quê? A gente vai usar o Present Perfect basicamente em 3 situações. Primeira delas, quando a gente está falando de experiências, de situações que a gente já viveu no passado, mas não temos a data dele. Por quê? Porque a data não é tão importante. É mais importante eu contar que eu já visitei algum lugar ou que eu já comi tal comida do que quando eu fiz isso. Concorda? Também quando a gente fala de ações que começaram no passado e ainda acontecem hoje em dia. Então, por exemplo, eu sou professora de inglês há 19 anos. Então, é algo que começou 19 anos atrás e segue até hoje. E o que eu chamo de unfinished periods. Como assim? Períodos não terminados. Então a minha frase, os meus students já comentam aqui, sabem que eu sempre uso essa frase. Se eu quero dizer em inglês que eu fui ao banco hoje, eu não posso usar o simple past. Porque apesar da minha ação ser no passado, o dia de hoje ainda não acabou. Ele é um unfinished period. Então a gente vai usar o Present Perfect. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me mandar aqui ou pode mandar também lá na rede vizinha, que a teacher está sempre lá. Entendemos por que a gente usa, né? Qual a razão da gente usar. Agora a gente tem que entender o formato. E aí, você que está acompanhando esse vídeo já está aí pelo menos no nível intermediário de inglês. Sabe que em inglês a gente vai precisar muito dos verbos auxiliares. E quem será o verbo auxiliar pra gente? O have ou has. O have para I, you, we and they e o has para he, she, it. Esses serão os verbos auxiliares. Quem vai nos auxiliar para affirmative, negative, interrogative, por isso que eles chamam auxiliares. E a gente precisa do verbo de ação, que vai estar na sua forma do particípio, ok? E a gente tem 2 possibilidades. Falando de regular verbs, como é que a gente vai mesmo conjugar os regular verbs? Sim, a gente vai colocar o ed. Então, like, liked, for example. Want, wanted. E se for um irregular verb, a gente vai lá para aquela lista, só que dessa vez na terceira coluna. Então, por exemplo, eat, a segunda coluna seria ate, o particípio eaten. Think, por exemplo, já são iguais as 2 formas. Thought, thought. Então, have or has and particípio. Tranquilo até aqui? Perfeito, você anotou a estrutura. Então, se eu quero falar, por exemplo, I have studied French. I have é o nosso verbo auxiliar, studied o particípio. Por quê? Porque eu não contei quando eu fiz isso. We have traveled to Europe. Então, have, verbo auxiliar, travel no particípio, traveled to Europe. Não falei quando, não é importante. Seguindo esse raciocínio, falei de eu fui ao banco hoje. Como é que a gente formaria essa frase? Lembrando que o go é um irregular verb, a gente vai ter que ir lá na terceira coluna. Então, como é que ele ficaria? That's it. I have gone to the bank today. Então, today, this week, this year, recently, são todas palavras que vão nos indicar que a gente está falando de Present Perfect. E eu anotei mais algumas aqui que vão nos ajudar em relação a isso. Então, a gente tem already, yet, never,
ever. Então, teacher, eu nunca fui ao teatro. I have never gone to the theater. Por quê? É uma coisa que está ali experienciando a sua vida inteira. Aquela misturinha de presente e passado, é exatamente isso. Yes? Ou se eu quero te perguntar, have you ever eaten crocodile meat? Você já comeu carne de crocodilo, por exemplo? Usei o ever, é mais um indicador, tá bom? Então, eu fiz aqui uma lista de palavras, de expressões chaves que a gente vai usar com o present perfect. Vou dar uma colada para não esquecer de nenhuma. A primeira que eu coloquei aqui foi o already, que de novo a gente está falando de experiências, de coisas que a gente já viveu. Então, ó, she has already worked for this company. Então, ela já trabalhou para essa companhia, para essa empresa. Não mencionei quando, isso não é necessário. For, I have taught English for 19 years. Or, since, I have taught English since, cadê que a professora não é boa de matemática? 2005. Yes. Então, already, for, since, yet. I have already prepared the next video. Então, eu já preparei o nosso próximo vídeo. Quer spoiler? Acho que eu não vou dar spoiler, não. Me conta aqui, que próximo vídeo você quer ver? Me manda, que tema? Você fala, teacher, isso aqui me tira o sono. Que quem sabe ele já não tá nessa minha lista. Yes? E o just, que é essa ideia de que acabou de acontecer. Lembra do unfinished period? Então, I have just called my mom, or he has just arrived. Ele acabou de chegar. Então, a minha ação é passado, mas o meu tempo ainda não. Tá fazendo sentido por aí? Me conta. Acho que tá, né? E uma das grandes dúvidas que sempre aparece em aula é, mas teacher, eu confundo muito o simple past or past simple e o present perfect. Quando que eu vou usar cada um deles? E a gente vai lembrar lá das nossas regrinhas. Lembra que eu falei de uma ação no passado sem data? Essa vai ser a principal diferença. Se eu tiver uma data no passado, eu vou usar o simple past. Então, eu posso contar aqui, he won the game yesterday. Então, ele ganhou o jogo ontem, simple past. Agora, se eu só disser, ele ganhou o jogo, sem nenhuma referência de data, he has won the game, present perfect. Have, has e o particípio, a terceira coluna. Viu? Como não tem mistério? Como não tem complicação? Então, se você quer uma jornada de inglês que seja leve, que seja tranquila, que seja afetiva e efetiva, se inscreve no canal, me segue lá nas redes, porque a gente tem muita coisa para trazer para vocês. Então, como eu digo para todos os meus students, I see you next video. Bye bye!